favor, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 32. Vamos ler de 22 a 32. Gênesis 32, de 22 a 32. Tema da nossa mensagem, como você já recebeu aí, a luta e as lutas. Quais escolher? E o caminho para onde estamos indo é o seguinte: fraqueza e força, derrota e vitória, ganho e perda. São expressões cujo sentido é completamente diferente para o homem de Deus e, naturalmente, para a mulher de Deus. A própria luta tem seu conceito redirecionado para uma visão correta de mundo quando as Escrituras são usadas como lentes para se observar a vida. Jacó é um modelo disso. Mas modelo de quê, exatamente? É isso que a gente quer ver. Então, Gênesis 32, a partir do verso 22, a palavra de Deus diz assim: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Essa é a palavra de Deus. Estamos diante de uma narrativa bíblica, e as narrativas bíblicas são especialmente belas, muito bonitas. Elas conseguem unir arte com profundidade teológica. Elas conseguem unir poesia, muitas vezes, escondida no texto, com o poder da palavra de Deus, que é a única coisa que o Espírito Santo usa. A palavra que ele mesmo inspirou é a única coisa que ele usa para abençoar a igreja, para alimentar a igreja, para abençoar a mim e a você. Esse texto, obviamente, tem sido usado muitas vezes para ensinar exatamente o oposto do que ele ensina. E a gente vai tomar cuidado com relação a isso. Uma coisa que você não vai notar no texto é a repetição de palavras em hebraico, apenas para testar a beleza do texto. Jacob, Jabek, Jabok são Jacó, lutar e Jaboque. Em português isso perde sentido. Mas no hebraico, à medida que você vai lendo, essas palavras funcionam como pontos que prendem a atenção do leitor, porque elas têm basicamente o mesmo som, elas têm a mesma base gramatical, a mesma raiz da palavra assim. Isso se espalha por todo o texto. Mas não é só aqui, não. Isso já vem acontecendo ao longo de todo o livro de Gênesis, que é um dos livros mais belos quando você o estuda como literatura. Mas não é só literatura, é palavra de Deus. Por causa disso, por causa de não perceber a que o texto se refere, um nome, Jacó, uma situação, uma luta, um local, Jaboque. É nesse contexto que está o ensino desse capítulo e da vida de Jacó. Geralmente o que se faz é dizer que esse texto aqui está escrito para que você possa ganhar ou tentar ganhar as bênçãos de Deus por esforço próprio. No final de contas é isso. Eu tive um pastor que dizia: você tem que encostar Deus na parede.
Ele queria, a intenção dele era boa, mas a teologia era péssima. E muita gente usa esse texto para dizer que você tem que lutar com Deus. Principalmente quando uma provação, um desafio se apresentam. E muitas vezes surge a tentação, e se cede à tentação, de começarmos a flertar com práticas não bíblicas e até heréticas para conseguir alguma coisa de Deus. É por aí que se inventam muitos rituais na igreja. E muitos tiram daqui. E esse foi o caso de Jacó. Até esse momento, Jacó vinha fazendo coisas desse tipo. Ele havia se dado bem em várias situações. Na verdade, a história de Jacó começa lá no capítulo 25, 24, quando ele... Posso dar direção errada para os irmãos, né? 25, quando ele nasce. E você sabe que ele era gêmeo de Esaú. E ele não é o que nasce primeiro, ele nasce depois, mas já nasce agarrado ao calcanhar de seu irmão. Isso é simbólico. Uma profecia foi dada naquele momento a respeito dele. Essa profecia ele conhecia, a mãe dele passou para ele. Profecias não eram dadas e ficavam simplesmente guardadas, principalmente com relação a um filho, quando a mãe era a receptácula dessa profecia. Então ele sabe, mas ele achou que ele tinha que fazer algo mais. A mãe dele também achou. Então ele começa enganando seu irmão. Jacó quer dizer isso. Suplantador. Enganador. Eu já tenho perguntado aos irmãos, se você quisesse fazer um negócio, abrir uma empresa, quem você quereria como sócio, Jacó ou Esaú? É claro que é Esaú, porque Esaú você consegue enrolar, Jacó ele vai enrolar você. Você vai assinar documentos que você nem vai se lembrar de ter assinado e sem ler. Então ele conseguiu enrolar o seu irmão 2 vezes. Na primeira, trocando o direito de primogenitura. Na segunda, roubando a sua bênção da primogenitura. Por causa disso, ele teve que fugir. E aí foi para longe. Mas ele não se deu mal lá. Apesar de ter um sogro que era tão astuto quanto ele, não era mais astuto do que ele. Labão enrolou já no começo. Ele gostou de uma menina, o sogro fez ele casar com outra. Ele gostou de Raquel. Mas na noite lá, cuidado na hora de casar, se beber muito, não funciona. Ficou muito alto lá e pronto. No dia seguinte acordou com Lia, a irmã mais velha. E quando ele foi reclamar, não, aqui não se faz assim. Aqui se casa primeiro a irmã mais velha, para depois a irmã mais nova. Isso depois de ele ter trabalhado 7 anos para aquele momento, para aquele casamento. Você é enganador, mas você também acaba sendo enganado em algum momento. Só que Jacó era o suplantador. Então, ele foi em frente, tá bom, ok. Você podia ter me avisado disso antes, né? de passar por todo o processo, né? Só que eu vou trabalhar mais 7 anos por aquela que eu quero. Então, ele casou-se com ela e ficou trabalhando mais 7 anos para o seu sogro. Significa que tudo que ele produzia era do seu sogro, não era dele. Mas aí houve mais 6 anos aí em que Jacó deu a volta por cima, enrolou o seu sogro de diversas formas. E embora o seu sogro mudasse o seu salário, o combinado umas 10 vezes, mas Jacó saiu dali rico, saiu dali com muito dinheiro. Quando chega no capítulo 32, você vai encontrar, logo no início do capítulo, Jacó se encontrando com anjos. Isso é muito interessante. Primeiro, porque todo servo de Deus, nenhum servo de Deus é perfeito, vai enfrentar dificuldades. E Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Aquele encontro ali no lugar que ele chamou de Manaim, ou seja, 2 grupos, 2 exércitos, 2 bandos, quando ele viu anjos de Deus, era Deus lembrando a Jacó, eu sei que você passou por tudo isso, parte disso, e bastante disso é sua culpa, mas eu ainda estou aqui, eu ainda estou com você. Eu ainda sou Deus daquela visão que você teve quando você fugia do seu irmão, quando você foi para lá, para a terra onde você encontrou e formou sua família, aquela pedra lá em Betel, aquela visão da escada, com anjos descendo e subindo. Eu ainda sou o mesmo, eu ainda estou com você. Sim, casa de Deus, Jacó, é onde eu estiver com você. Betel significa casa de Deus. E agora, quando ele está voltando no capítulo 32, ele acabou de finalmente conseguir se livrar do seu sogro, que não queria deixar ele de jeito nenhum. Porque mesmo com Jacó enriquecendo, ele ainda dava lucro para Labão.
Até que a coisa começou a ficar muito díspare e Jacó começou a ganhar demais. Os filhos de Labão, os cunhados dele, reclamaram. Cunhado já é o problema só por ser cunhado, né? Você sabe disso. Você não tem cunhado, né? Não vai ter cunhado, né? Não sei. Pois não, então, cunhado. Não vai ter. Cunhada pode ser pior ainda. Tela. Enfim, lá vai Jacó. E agora ele sabe que tem que voltar. Finalmente ele conseguiu. Ele está desgastado. Deus manda anjos. Anjos aparecem. Simplesmente não falam com ele, não conversam com ele, mas estão ali. É um sinal de que Deus está ali. Anjos não agem de forma autônoma. Anjos são anjos de Deus para os servos de Deus. Ele brigou com a família, ele se viu no exílio forçado, ele brigou com a cultura da família da esposa dele, os 2 casamentos vieram daí, contra a esperteza do sogro, briga das esposas, as esposas vinham brigando, depois elas arrumaram umas 2 concubinas. Eu não vou perder tempo agora explicando como é que isso funcionava no Antigo Testamento, mas, irmãos, esse nunca foi o plano de Deus. A tolerância de Deus com o nosso pecado é misericordiosa. Mas, enfim, esse tipo de família é sempre e necessariamente disfuncional. E ali tem a família que briga o tempo todo. Ele é, às vezes, objeto entre elas, de moeda entre elas. Entre as irmãs. E a briga de irmãs é pior ainda. Jacó sabe também que ele falhou com Deus. Como todo ser humano falha. E ele ainda tinha uma luta interna consigo mesmo. Ele agora ia encontrar seu irmão. E aquilo que ele tinha feito certamente estava na mente do seu irmão. Assim pensava ele, já que estava na mente dele, depois de 20 anos ausente da sua terra. Só que nessa noite, no Val de Jaboque, ele vai descobrir pelo menos 2 coisas. Que a luta dele não é nem contra seu sogro, nem contra seu irmão, nem contra ele mesmo. A luta dele é contra Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele vai descobrir é que Deus lutava por Jacó. Uma das coisas mais belas é quando você pensa que está brigando com Deus, Deus está brigando a seu favor, mesmo que ele tenha que lutar com você. É muito melhor ter Deus como adversário. Como, pastor? Como pode ser isso? Deus é um adversário que luta contra nós, por nós, porque luta contra o nosso pecado para que nós nos aproximemos mais dele. Jacó vai descobrir essas 2 coisas. Ele vai ter que lutar com Deus. E Deus vai estar lutando por Jacó. O primeiro ponto dos 3 que eu tenho hoje aqui. Solitude e solidão, ou solidão. Tá? O segundo é encontro e o terceiro é marca ou sinal. Tá bom? Solidão, solitude, encontro, marca ou sinal. São 3 pontos aqui. Primeiro temos que definir solitude e solidão, porque são coisas diferentes, embora semelhantes. Solidão é aquilo que acontece quando você pode estar até no meio de um monte de gente ou completamente isolado e você está sozinho, não porque você queira. Talvez as pessoas não se importem com você, talvez você tenha se isolado e você se sente mal, você está numa situação negativa ali. Solitude é diferente. Você pode estar no meio de muitas pessoas ou você pode estar também isolado, mas é uma decisão sua. E não é uma decisão sua porque ninguém quis ficar com você. É porque você tem valores que são importantes demais e aos quais você precisa dar atenção isolada. O que eu quero falar aqui é justamente sobre esses 2 temas, solitude e solidão. O texto diz, naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Isso aqui é a introdução ao tema dos próximos versículos. Agora vamos explicar como ele fez isso. Na verdade, anteriormente, no capítulo 30, ainda no capítulo 32, ele já tinha disposto a coisa toda. Porque logo depois de encontrar os anjos, ele enviou pessoas para ver como é que estava a situação, elas voltaram, ó, teu irmão está vindo aí com 400 homens. E não é para ajudar você a carregar sua carga. E quando ele viu isso, ele ficou desesperado. E fez o que ele fazia de melhor. Se organizou. Mandou uma série de presentes. Mandou aquela parte da sua família que recebia menos o seu amor. Guardou aquela que recebia mais do seu amor. E ainda ficou por último porque ele tinha que resolver alguma coisa. Alguma coisa o incomodava. Além de tudo isso. Mas ele se preparou, ele fez o que ele sabia fazer. Ele utilizou o recurso que ele sabia. Irmãos, a estratégia não é em si pecaminosa. O problema de Jacó é que ele confia plenamente na estratégia.
O problema não é você ter uma estratégia para evangelizar o mundo, para fazer missões, para realizar os trabalhos da igreja. Nós temos que ter, senão seríamos confusos, senão seríamos sem objetivo. O problema é quando nós colocamos o nosso coração nisso e não em Deus. Jacó ainda vai ter que aprender a respeito disso. Então agora, como que ele fez isso? Reuniu todos, fez com que passassem um ribeiro, no modo como ele tinha ordenado antes. Primeiro um grupo, primeiro presentes, depois um grupo, depois outro grupo, com presente, intercalado, para ir tentar amenizar a situação, acalmar o coração e a fúria que ele supunha estavam em Esaú, seu irmão. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Verso 24, Jacó ficou sozinho. Solitude e solidão. Ele está sozinho. Ele sabe que está sozinho. Por outro lado, Deus havia acabado de dar para ele uma visão de anjos. Anjos estavam ali, Deus dizendo, eu estou aqui. E a solidão vira solitude agora. Eu preciso ficar sozinho. Não sei bem porquê, não sei o que vai acontecer, mas eu preciso ficar sozinho. Irmãos, há situações que nós precisamos ficar, em que nós precisamos ficar sozinhos, e precisa ser uma escolha nossa, de todo homem, de toda mulher que crê em Cristo. A gente pode com muita facilidade substituir e confundir o que significa comunhão cristã. Aquele partidarismo de que Paulo fala em Filipenses 1, ou o conceito de ajuntamento social. Por que você quer ficar naquela igreja? Ah, porque lá o pessoal é bacana. Já teve gente saindo da nossa igreja, indo para um lugar, chegou lá, encontrou uma igreja até que prega o evangelho, mas mais de uma vez isso aconteceu aqui, irmãos. Mas não é a nossa igreja. E toda vez que falaram isso comigo, eu disse, é claro que não é. Nossa igreja só existe a nossa mesmo. E não é porque nós sejamos melhores, não. É porque toda igreja forma uma identidade ao longo do tempo. Graças a Deus, a nossa identidade tem sido construída em cima da Escritura e em torno do Evangelho. Meu irmão, quando você sair daqui para outro lugar, não espere encontrar a PIBBRJ lá. Nem a sigla será igual. E uma forma de você se preparar para isso é você lembrar, nós não nos reunimos, não nos ajuntamos para obter vantagem. Além disso, nós não nos reunimos para sermos mais fortes. Não, irmão, é por isso que muita igreja sucumbe a um número enorme de membros, de gente que nem é capaz de tratar do irmão. Ah, mas agora nós temos muito recurso, agora vamos poder mandar a juventude toda para a África. Olha que maravilha. Pensa que eu não gostaria disso, não? Só que isso pode ser uma armadilha também. Talvez a igreja devesse se dividir, plantar outra igreja em outra área da cidade. Uma igreja que refletisse os mesmos padrões doutrinários dessa aqui e que aos poucos tomaria sua própria identidade. Mas, pastor, aí nós vamos enfraquecer. Bom, meu irmão, nós não fazemos, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem ao longo da história da igreja, o povo de Deus nunca fez nada porque eram muitos. Em Deuteronômio, Deus deixa isso muito claro. Eu não amei vocês porque vocês eram a maior nação da terra. Na verdade, vocês não eram. Vocês eram pequenininhos, muito rebeldes. Eu amei vocês porque resolvi amar vocês. Foi um grupo de pescadores, quase que iletrados. Foi um grupo de gente pobre que Jesus levantou. 1 Coríntios deixa claro, o apóstolo Paulo diz assim, olhem bem que não foram escolhidos muitos sábios segundo o mundo, nem muitos nobres segundo ao mundo. Deus não precisa de números de pessoas. É que o exemplo de Gideão não é suficiente para nós? Gideão, tem muita gente com você. Aí tira mundo. Não, Gideão, ainda tem muita gente com você. Senhor, daqui a pouco eu vou ficar com 300, Deus. Boa ideia. 300. Porque na verdade podiam ficar 10. E houve batalhas que Israel lutou em que ninguém lutou. Nós não estamos reunidos porque nós somos mais fortes assim, né? Não. Esses conceitos não se encaixam no povo de Deus, na igreja de Cristo. As nossas razões são completamente diferentes. É preciso que nós entendamos isso. E para enfrentar essa situação, você tem que buscar solitude. Você tem que buscar aquele momento em que você fica sozinho com Deus. Irmãos, a reunião do culto deve alimentar esses momentos, não ser um substituto para esses momentos de solitude. Os estudos bíblicos não vão fazer milagres.
Nossa igreja tem muitos e bons estudos, mas eles não vão substituir o momento de você com Deus a sós. Não deixe que a sua vida cristã se resuma somente no tempo em que você está com todo mundo. Efetivamente, alguns crentes só oram, só leem a Bíblia, só louvam a Deus quando eles estão num grupo maior. Então Jacó teve que ficar sozinho. É interessante o texto diz, ele ficou sozinho. É preciso que aconteça isso. E faz parte da caminhada dos crentes ficarem sozinhos. Moisés ficou sozinho no Monte Horebe e a sarça ardente chamou sua atenção. Ló, Pedro diz na sua segunda carta que Ló, aquele sobrinho problemático de Abraão, ele é chamado de... Ele ficava aflito com a conduta libertina da cidade onde ele morava, na região de Sodoma e Gomorra. Ele estava sozinho ali. Cara, muita gente vivendo uma vida completamente absoluta e ele sozinho ali. Você tem Elias, depois de derrotar os profetas de Baal e de Axera, ele foge para o Monte Horebe também. Deus vai lá atrás dele e pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Eu não mandei você para cá. Mas quando a gente está sozinho, Deus vai lá e encontra a gente. Jonas no ventre do grande peixe. Daniel e seus amigos na Babilônia. Um pequeno grupo dentro de um grupo grande que parece não estar se importando. Porque quando o rei mandou todo mundo se curvar aquela estátua, só eles três ficaram de pé ali. Os 3 amigos de Daniel, somente eles. 2 Timóteo, Paulo diz o seguinte, no capítulo 4, 16 e 17, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Imagina se Paulo depende de estar sempre junto com todo mundo. Imagina isso. Se Paulo não tivesse desenvolvido uma vida de solitude, de estar a sós com Deus. Quando ele estava no caminho de Damasco, Deus o isolou. Não tinha um monte de gente lá, não tinha? Mas só Paulo viu tudo o que aconteceu, ou melhor, não viu, porque logo depois ele ficou cego. Deus o isolou na cegueira durante 3 dias. Tem vezes que Deus chama a mim e a você e diz assim, vamos conversar só nós dois. Irmão, procure Deus antes disso. Procure Deus antes dele ter que isolar você, para que você se lembre de que você precisa ter tempo a sós com ele. Finalmente o Senhor Jesus, sozinho no Getsêmani. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, Jesus caminha mais um pouco e ele sozinho. E depois sozinho na cruz. Ninguém nunca ficou tão sozinho como Jesus. E ali, aquele que havia tido muito tempo de solitude, muito tempo com o Pai, agora se vê sozinho, inclusive abandonado pelo Pai. A ponto de ele dizer isso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? É uma boa tradução. Porque agora ele vai fazer uma coisa que ninguém pode fazer. Resolver o problema do pecado meu e seu. Solitude. Transforme sua solidão em solitude. Não comece a aceitar a conversa do diabo. Olha, todo mundo casou menos você. Todo mundo é feliz no casamento, menos o seu casamento. Todo mundo já nasceu na igreja batista bíblica reformada, menos você. Não perca tempo com isso. Fique com o Senhor. Busque o Senhor. Transforme solidão em solitude. Há coisas que Deus fará somente entre Ele e você. Elas serão reflexos de tudo que é feito aqui. Mas há coisas que Deus fará somente entre Ele e você. Segunda palavra, encontro. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu.
encontro. Sim, agora vamos falar do tal encontro. Só eu e você. Deus e você. Deus e nós individualmente. Apareceu um homem que lutava com ele. Entanto, o modo como Deus... Você sabe que é Deus aqui por causa do que Jacó fala no final, por causa do que o restante da Escritura, por causa do que Oséias vai dizer no capítulo 12. Mas no momento o que acontece é um homem luta com ele. Esse não é um daqueles textos que você... Moisés, você não podia ser um pouco mais claro aqui? Explicar para a gente como é que foi? Né? Não. E um homem lutava com ele, é assim mesmo que está. Tá? Lutava com ele. Peraí, quando começou essa briga aí? Pegou o texto, de repente, é a maravilha da narrativa bíblica. Ela pega exatamente assim. O narrador ele faz exatamente isso com a história. Quando você pensa assim, ele ficou sozinho, lutava com ele um homem. Peraí, você não me apresentou esse cara. Nem vou apresentar, você vai saber quem é ele no final. Olha e observa o que está acontecendo. Então Jacó está lutando até o romper do dia. Ou uma luta demorada. Se você quiser tirar as lições erradas daqui, você pode. Olha, ele lutou a noite toda, ele se agarrou a Deus a noite toda, ele ficou a noite toda lá. Você tem que passar tempo com Deus. Não, Jacó estava doido que aquilo acabasse. Está falando, não estou conseguindo. Jacó era um cara forte. Jacó moveu uma pedra, logo que ele chegou lá, e foi assim que ele já atraiu a atenção de Raquel. Porque ele chegou lá, tinha uma pedra lá, olha, tem que esperar juntar um monte de gente para tirar isso, para dar de comer lá às ovelhas, ao gado lá do pai dela. Né? Ela chegou, tinha que esperar juntar. Ele foi lá e empurrou aquilo. Deu de beber. Enquanto isso, foi conversando com a menina, né, para cima dela. Mas aqui ele não está conseguindo vencer. Aqui tem alguma coisa que não está funcionando. Então, ele é um camarada forte, mas ele não está conseguindo vencer esse homem que aparece ali. Um homem lutava com ele. Interessante que o texto diz, vendo esse homem que não podia com Jacó também, não podia. Você notou a resposta que logo a seguir vai acontecer? Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? É alguém superior, é alguém que é incompreensível, é isso que significa. No livro de Juízes, capítulo 13, verso 18, o pai de Sansão recebeu a notícia de que eles teriam um filho que seria usado por Deus. E ali era um anjo do Senhor, provavelmente outra manifestação do próprio Senhor. Por que você... E ele perguntou pelo nome. Me diz o seu nome, para quando acontecer isso, nós honremos você. E o anjo respondeu, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, representante do Senhor, que muitas vezes é o próprio Senhor. Por que você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? A ideia é assim, que é incompreensível. Não adianta eu te falar meu nome. Vai ser incompreensível para você. E é o que acontece aqui agora. Então, esse homem que aparece ali lutando, estranhamente vê que não consegue lidar com Jacó. Ou pelo menos é isso que a narrativa nos diz. É claro que ele podia, tanto podia que pode, que fez. Tocou-lhe na articulação do quadril, e ele pronto, desmontou lá, terminou a luta aí. Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Meus irmãos, Jacó não estava vendo Deus face a face, no sentido de enxergar ali o que ele tinha que enxergar. Era noite, era madrugada, o sol ainda não havia rompido, não havia iluminação. Não é aquelas noites de filme. Você sabe aquela noite de filme? Está na floresta, está no deserto, está no meio do oceano, não tem luz nenhuma, mas você consegue enxergar tudo? Não tem lua cheia, mas você consegue ver tudo que está passando? Esse é artifício que o cinema tem que usar, porque senão ia aparecer uma tela escura e você não ia ver coisa nenhuma. Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Isso é um ato de misericórdia com Jacó. Então, Jacó, você não vai ver a minha face, você vai morrer. Eu já estou sendo muito bondoso em me dar a isso com você aqui. Quando Deus vem ao nosso encontro, é ato de bondade dele, irmãos. Isso foi resolvido em Cristo Jesus, porque em Cristo nós entramos no Santo dos Santos. A nossa oração não pode ser vista como alguma coisa que é banal. Eu penso que nossa igreja ainda ora pouco. E nossa igreja é uma das igrejas que na liturgia tem mais orações que eu conheço. Não permitamos
que isso passe para nós a ideia de que oração é uma coisa fácil, tranquila. Não, nenhum de nós deveria entrar na presença de Deus, nenhum de nós, e sobreviver, mesmo numa simples oração. É a cruz de Cristo que funciona tanto para quem veio antes como para nós que viemos depois, que permite que nós entremos na presença de Deus, seja aqui, seja no recôndito do nosso lar, do nosso quarto. De modo a que não somente não sejamos destruídos, mas ainda sejamos ouvidos. E aí Jacó faz a única coisa que lhe resta, ele escolhe morrer. É exatamente isso. Não deixarei ir se você não me abençoar. A ideia é a seguinte, irmão, Jacó, se o sol nascer e eu continuar aqui, você vai morrer. Então eu vou morrer, mas eu não vou deixar você ir se você não abençoar. Eu já não tenho mais força, já não tenho mais apoio, mas meus braços ainda estão agarrados aqui. Então o homem pergunta, como você se chama? Mesmo que fosse somente um anjo, saberia disso. Deus não mandou um anjo ali à toa, olha, vai lá e vê o que você faz. Os anjos não são assim, os anjos recebem toda a ordem de Deus para fazer o que tem que fazer. Como você se chama? Eu quero ouvir você pronunciar seu nome, Jacó. Eu quero ouvir você reconhecer. Você deu nome a muitos lugares. Você chamou um lugar de Betel, aqui é a casa de Deus. Você chamou um lugar de Manaim, aqui é o encontro de dois grupos. Você ainda vai dar nome a outros lugares. Daqui a pouco você vai dar nome a esse lugar aqui. Você vai chamar de Peniel, face de Deus. Mas eu quero que você diga o seu nome. O que o seu nome tem a ver com todos os nomes que você andou distribuindo por aí? Jacó, suplantador. Não é isso que você tem sido até agora? Meus irmãos, a primeira coisa que Deus vai fazer em qualquer encontro com Ele é mostrar o nosso pecado e esperar que nós caiamos de joelhos, confessemos o nosso pecado e peçamos perdão. Deus espera mãos vazias. Deus não está esperando que qualquer um de nós cheguemos diante dele para oferecer alguma coisa, porque nada damos a ele que não tenhamos recebido dele mesmo, a não ser o nosso pecado. Como ouvi alguém dizer na semana passada, e já tinha lido isso em algum lugar, eu não contribuo com a minha salvação com nada, exceto o meu pecado. É a única coisa que a gente tem. Qual é o teu nome, Jacó? O texto rola direto, né? Parece que está subindo assim na tela. Não. Eu acho que Jacó engasgou um pouco. Que nome que eu vou dar? Eu só tenho um nome: suplantador, enganador. Jacó. E aí? Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Homem que luta, prevalece. Luta com Deus. Pois você lutou com Deus, com os homens e prevaleceu. É interessante que somente aqui e em Oséias 12, onde essa história é recontada, é que esse verbo lutou aparece na Bíblia toda, no Antigo Testamento todo. Essa é uma luta que não é uma luta comum. Essa é uma luta que é um encontro com Deus. É interessante, irmãos, porque na maioria das vezes, quando nós experimentamos essa situação, nós estamos já enfraquecidos. Era o caso de Jacó. Ele já estava desgastado, ele já estava desesperado. Nada daquilo que ele havia planejado, ele realmente confiava naquilo. Ele fez, mas ele não confiava. Por isso ele fica para trás. Ele tem que pensar sobre tudo aquilo. Ele não sabe realmente o que vai acontecer. Ele está pensando em que vai acontecer quando... Será que Esaú vai aceitar o presente? A última coisa que ele esperava é que a luta fosse começar antes da hora. É por isso que o texto pega a gente de surpresa, entendeu? Esaú, 400 homens, ele está esperando isso. O que ele não está esperando é que de repente apareça um cara brigando com ele ali. E que esse cara, esse homem, não seja simplesmente um homem. Agora não é Jacó que dá o nome, agora é Deus que dá o nome a Jacó. Isso faz toda a diferença. Lembra da Torre de Babel? Vamos nos fazer um nome. Ruína completa. Lembra de Abrão? Eu te farei um nome. E Deus fez. E um pouco adiante muda o nome de Abrão. Pai das alturas, era pai das nações. Abraão.
Deus já mudou o teu nome, meu irmão. Se há alguém aqui que ainda não se rendeu a Jesus, você precisa que Cristo mude o seu nome. Nós recebemos um nome que está acima de todo nome. Ele já mudou o nosso nome. Ele já fez isso com a gente. E é por isso que agora Jacó não resiste e dá mais um nome. Mas agora isso é diferente. Essa expressão que é usada aqui só aparece 3 vezes na Bíblia e também ela sempre aparece quando significa um encontro com Deus. Panim el panim. Tente colocar esse nome em nenhuma criança que você... Tem muitas grávidas na nossa igreja, não vá por esse caminho. Face a face, com significado técnico. E só aparece em Êxodo 33, quando se diz que Moisés falava com Deus como qualquer um fala com seu amigo face a face. Depois, ela aparece, Deuteronômio 5, 4, quando se diz que o povo teve a experiência de ficar face a face com Deus, o que foi comprovado porque eles ouviram a voz de Deus, não quer dizer que eles viram, nem Moisés viu, nem o povo viu. Finalmente, aqui, com Jacó, quando ele diz que eu fiquei face a face com Deus. Panim, panim, de onde vem o nome Peniel, a face de Deus. Só 3 vezes no Antigo Testamento isso é usado. É um encontro com Deus. Não é significativo, não deve ser significativo que para mim e para você esse encontro com Deus pode acontecer toda hora, em qualquer lugar? Não será aqui, nem em Jerusalém. Lembram dessas palavras? Jesus para a mulher samaritana, João capítulo 4. Deus é Espírito, procura por aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Percebe como nós pegamos bênçãos e jogamos fora, como nós não aproveitamos, não passamos tempo com Deus, não temos tempo de solitude para esse encontro com Deus? Provavelmente amanhã nós vamos fazer exatamente isso. Vamos acordar e aí temos um dia pela frente. A nossa rotina já está pronta e coisa difícil é mudar a rotina. Você tem seu trabalho, você tem a casa para cuidar, poucas coisas... Está com saudade? Poucas coisas dão mais trabalho do que uma casa para ser administrada, ainda mais quando tem filhos. Sua rotina está pronta. Você acha que alguém vai mudar essa rotina para você? Se você não buscar solitude, se você não buscar encontro com Deus, se você não permitir que tempo seja criado para que você esteja com Deus, não vai mudar. Não vai haver esse face a face que já está reservado, cuidado, preparado, conquistado, não por nós, mas por Cristo. Mas a rotina é terrível. Tem um ministério para exercer, tem mensagens para preparar, tem conferência para organizar, tem uma igreja para dirigir, tem aulas para serem preparadas e dadas. A rotina está lá. Meu irmão, se nós não formos contra a nossa rotina, nós vamos ver esse trem em alta velocidade vindo em nossa direção dia após dia, vez após vez, e seremos atropelados mais uma vez. Deus teve que levar Jacó a um ponto em que ele se viu sozinho, sem nada, sem esperança, e ainda enfrenta uma luta. Sem força, ele ainda enfrenta uma luta. O Senhor vai fazer isso conosco em algum momento. Como oramos aqui na oração de confissão de pecados, nós precisamos rogar a Deus que nos perdoe quando as coisas não são aquelas que nós gostaríamos, quando as aflições são aquelas que nós gostaríamos de evitar e quando nós não reconhecemos nisso o cuidado de Deus conosco. Finalmente, sinal e selo. Tanto um como o outro. Evitei a palavra marca aqui, embora seja impossível de usá-la, por causa do Apocalipse. O Apocalipse usa as palavras marca para os servos, os escravos do dragão, do falso profeta, das 2 bestas que surgem, e usa a palavra selo sempre para o povo de Deus. Um é marcado, o outro é selado. Mas não vou conseguir evitar o termo marca ou marcado o tempo todo.
Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, ele já tinha dado nome ao local, mancava por causa da coxa. Os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril. É interessante porque isso não está na lei, está em alguma literatura judaica, mas principalmente esses 2 versos estão aqui para dizer essa luta foi física, essa luta foi real. Há muitos intérpretes, principalmente depois da alta crítica, aquele movimento que começa lá pelo século XIX, que diz, não, isso aqui é uma alegoria, não, isso aqui é uma visão, não, isso aqui é um tipo de oração que foi codificada dessa forma. Não. O fato dos filhos de Israel não comerem, o fato de ele estar mancando, mostra que isso não foi uma visão. Isso não foi um sonho. Isso foi uma luta real. Uma luta de desespero, mas que finalmente saiu com a vitória. Deus venceu o pecado em Jacó. Jacó não ficou perfeito, não. Ele ainda vai cometer erros. Mas agora ele pode ocupar lugar ao lado de Abraão e Isaque. É por isso que daqui a pouco o povo de Deus vai ser chamado assim. E o próprio Deus vai se chamar, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e o suplantador. Só Deus faz isso, não é? A gente quer se afastar daquelas pessoas que têm uma marca, que têm uma história, que pode nos comprometer. Deus abraça Jacó e diz, o suplantador é meu filho. Deus abraça Raabe, a prostituta, e diz, é minha filha. É assim com todo mundo que você conhece na Escritura. Nós precisamos dessas marcações, desses selos de Deus. Não é sem razão que o Senhor nos deu batismo e ceia. Não participemos da ceia do Senhor como se fosse um ritual sem sentido, irmãos. Ela representa o corpo de Cristo que foi dilacerado, o sangue de Cristo foi derramado, a morte de Cristo. Representa o corpo de Cristo que é a igreja, representa o fato de que Cristo vai voltar para nós, para nos buscar. Andar com Deus pode nos levar, num certo sentido, a nos afastar dos outros. Enoque andou com Deus e já não era, diz o texto bíblico. Nós nos espantamos quando vemos Enoque ser trasladado ou arrebatado por Deus. Não é isso que deveria nos chamar a atenção. O que deveria nos chamar a atenção é o fato de que Enoque andou com Deus, de um modo como outros não andavam com Deus. O tempo e o modo verbal do hebraico ali é específico nisso. Não é o mesmo que é usado para qualquer outro ali no contexto de Gênesis. Ele andou com Deus com intensidade. Quando ele estava com Deus e parecia que todo o resto se apagava. Essa é a ideia. O que a gente tem que chamar a nossa atenção é que um pecador que por natureza repele Deus, odeia a Deus, agora é conquistado por Deus e se torna companheiro de jornada de Deus ao ponto de, como disse alguém já há muito tempo a respeito desse texto, um dia andou com Deus tanto que chegou perto da casa de Deus e Deus disse assim, Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua, é melhor você ficar por aqui. Isso é um relato romântico de uma realidade graciosa. Andar com Deus pode deixar marcas em nós. Geralmente deixa. Quais são os sinais que nós temos? Qual é a marca que você tem? O que nós estamos sinalizando para outros crentes e para os não crentes? Nós sinalizamos que tivemos esse encontro com o Senhor? E agora você está perguntando, pastor, você está se referindo à salvação ou a algo depois disso? Estou me referindo primeiro à salvação. Porque muitos de nós parece que não passamos a sinalização, não apresentamos as marcas de quem foi salvo. Nossa vida é, no final das contas, não muito diferente da vida dos que estão nas mesmas situações. Maridos crentes, às vezes não diferem de maridos não crentes, deveriam diferir. Esposas crentes deveriam diferir de outras esposas que não são crentes. Pais e filhos, nas suas funções também. Profissionais também. Os outros têm visto isso em nós? Muitas vezes a única diferença é que domingo a gente não vai para a praia, nem para o futebol, embora alguns às vezes vão. Domingo a gente vem para a igreja. Não pode ser essa a única diferença desse encontro com Deus, que é simbolizado pela cruz, pelo que ela significa, pelo evangelho que vem, regenera e salva. Mas sim, existe outro encontro. Um encontro que talvez tenha que se repetir várias vezes.
E assim deve ser. Por isso nós nos reunimos regularmente. Por isso não abandonamos a nossa congregação, como nos instrui Hebreus 10. Mas eu também estou me referindo a uma exortação, um desafio e um chamado a que você busque um encontro com Deus que não dependa somente disso aqui, que não dependa do seu grupo reunido na casa de alguém aqui na igreja ou em outro lugar. Que você diga para você mesmo, eu não posso ficar satisfeito com o tipo de vida cristã que eu tenho vivido. Isso não vai acontecer somente se a minha vida cristã se expressa quando eu estou com os irmãos. E a rotina da segunda-feira já acaba com tudo aquilo. E eu passo boa parte da semana sentindo culpa, me sentindo fraco, ao invés de buscar o Senhor e dizer, eu vou ter tempo com Deus. Se o Senhor vier me procurar, eu já vou estar lá, porque Ele deu graça a gente para isso. O antigo hino dizia, pode o mundo ver Cristo em ti? Pode o mundo ver Cristo em ti? Neste mundo coberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti? A gente não deveria desprezar essas antigas lições que cantávamos ou que cantavam os nossos pais. Não vamos entender erradamente, irmão, nós estamos buscando trejeitos e cacoetes evangélicos, já tem muito trejeito e cacoete evangélico por aí. Não buscamos essas marcas ou sinais, você não está buscando uma marca. Jacó não buscou aquilo. É o Senhor que fez aquilo com o quadril de Jacó, não foi ele mesmo. É que ele só pôde escolher a morte. Então eu vou morrer aqui. Eu não vou deixar o Senhor ir sem me abençoar. Jacó descobriu alguma coisa muito importante naquela noite. Ele descobriu que ele precisava ser derrotado para ser realmente vitorioso. Esse é o grande fiasco do evangelho dos nossos dias, que prega vitória, vitória, quando vitória quer dizer apenas que você não vai ter problema, vitória quer dizer que você vai ter dinheiro, vitória quer dizer que seus relacionamentos serão muito bons. E o que o evangelho realmente nos ensina é que eu e você precisamos cair derrotados diante de Deus, mesmo depois de termos crido em Cristo. Muitos de nós precisam se render novamente ao Senhor, não para ser salvo de novo, isso não acontece. Se você foi salvo, você foi salvo. Mas muitos de nós, ao longo do tempo, acabamos nos endurecendo, camadas de mundo vão nos envolvendo e nós começamos a nos tornar insensíveis para as coisas de Deus e precisamos nos render. Jacó descobriu que ele precisava ser derrotado para que ele pudesse ser realmente vitorioso. Na cruz, Cristo parecia estar sendo derrotado. Para os gregos, aquilo foi derrota. Para os judeus, aquilo foi um escândalo tolo. Para nós somos salvos, aquilo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque foi vitória. A nossa vitória começa com um ato de derrota para nós. Jacó descobriu que Deus estava lutando a favor de Jacó, para que Jacó virasse Israel. O suplantador virasse agora príncipe diante de Deus. Oséias confirma que a situação de derrota de Jacó. Lutou com o anjo e venceu, chorou e pediu que o abençoasse. Sim, derrotado já. Agarrado, derrotado. O bom de ser derrotado por Deus é que ele ainda é o Deus em Cristo que não termina de partir a cana que está quebrada, nem apaga o pavio que está fumegando, nem termina de apagar. Homens e mulheres cristãos devem achar tempo para a solitude. Homens e mulheres cristãos devem encontrar-se com o seu Redentor, ter tempo para que o nosso Redentor opere em nós. Homens e mulheres que são de Cristo devem trazer em si os sinais da redenção. Afinal de contas, Jesus morreu sozinho. Ele se encontrou com o Pai em obediência, dando a sua vida, e se encontra com os pecadores para a rendição do pecado. E traz no seu corpo glorificado os sinais do seu amor, da sua vitória e da sua autoridade. Lembra de Tomé? Põe aqui, ó. As marcas estão aqui. As marcas estão no meu lado direito. São marcas do amor
da vitória e da autoridade de Cristo. Irmãos, homens e mulheres que recebem o nome de Deus, esses são os que podem renomear a realidade à sua volta. Esses são os que podem modificar a realidade à sua volta. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar um hino que diz: onde está o nosso tesouro? Isso deveria ser orientador para nós. Onde está o nosso tesouro? E é isso que deve conduzir a gente. Vamos orar, vamos cantar e depois então a transmissão será encerrada e nós daremos início à ceia do Senhor, participaremos da ceia do Senhor. Pai querido, nós pedimos a Tua graça, rogamos que Tu nos conduzas e que Tu nos encontres, Senhor. Se encontra conosco, Pai, na medida em que precisamos de Ti. Alguns de nós precisam desesperadamente ser renovados naquilo que aconteceu quando da nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ficar sozinhos contigo, a usufruir as benesses de mais um encontro com o Senhor e a carregar em nossas vidas o selo, os sinais, as marcas do Senhor Jesus. A oração que fazemos em nome dele. Amém.